cenário do DAX. Vamos seguir falando então sobre economia, especificamente da Alemanha, porque o Escritório de Estatísticas do país divulgou que a economia contraiu 0,2% no último trimestre, quando comparado com o mesmo período de 2023. As exportações de bens e serviços teve a maior queda desde o segundo trimestre de 2020, o ano da pandemia de Covid-19. Já para este ano, o Banco Central alemão disse que o país deve crescer no primeiro trimestre. O que levou a esse cenário, segundo analistas, seria a crescente concorrência internacional, o alto custo de energia, a taxa de juros elevadas e as perspectivas da economia aí que cada vez estão mais incertas, né? Agora, a liderança política, também depois da eleição desse final de semana, também gera dúvidas. O próximo chanceler alemão, Friedrich Merz, viu seu bloco conservador ganhar espaço no parlamento com essa última eleição do fim de semana e agora trabalha aí para formar uma coalizão com a esquerda. Mas quais medidas econômicas o próximo governo pode seguir? Como recuperar, então, esse cenário de fôlego, realmente, de uma das principais economias da Europa? É sobre isso que eu converso agora com o Fábio Astrauskas, CEO da Siegen. Tudo bem, Fábio? Bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, Muriel, e a todos que estão nos assistindo aqui pelo CNN Money. Prazer estar falando com você. O prazer é nosso. Quero muito te ouvir sobre esse cenário da Alemanha, Fábio, porque agora existem muitas discussões, inclusive incertezas de qual deve ser o caminho, se Merz realmente assumir como primeiro-ministro alemão, inclusive como é que seria o cenário envolvendo Donald Trump, os Estados Unidos. Como é que você enxerga as primeiras movimentações agora, enquanto ainda não existe a escolha do primeiro-ministro de forma oficial? Como você bem disse, a escolha do primeiro-ministro ainda não está feita. Tudo indica 95% de chance que será o Friedrich Merz, que é o representante do partido que acabou atingindo o primeiro lugar nas eleições, pouco mais de 20%. A grande surpresa foi a ascensão do partido mais à direita, né, de ultradireita, o AfD, que Alternative für Deutschland, que atingiu o segundo lugar nas pesquisas e que juntamente com os votos que o CDU, né, que é o partido que representa o Merz, eles dois já formariam a maioria no parlamento. Pouco provável que essa coalizão aconteça, porque há uma resistência, apesar do crescimento do partido de ultradireita, muito grande por parte do restante do país e por parte dos outros países, inclusive membros da União Europeia, uma vez que uma das plataformas da ultradireita é tirar a Alemanha da União Europeia, o que dificilmente vai acontecer. Então, provavelmente, o que teremos é uma coalizão, como você já noticiou, há negociações já entre o CDU e o SPD, que é o partido que ficou em terceiro e que era o anterior, né, detentor ali da cadeira do chanceler, e que provavelmente também juntos formarão uma maioria um pouquinho mais apertada, mas suficiente para seguir e ratificar, né, a indicação do Merz para a chancelaria. Perfeito, importante para entender os primeiros passos, então, de qual deve ser esse caminho. Queria entender também na sua avaliação qual deve ser esse caminho, olhando agora para esse primeiro trimestre da Alemanha. A gente comentava agora há pouco da expectativa de que, pelo menos, a economia alemã deve crescer. Como é que você está enxergando também esses próximos passos, depois dessa contração que a gente acompanhou do PIB alemão agora divulgado nesse fim do ano de 2024? Vamos lembrar, Murilo, é importante o que você está dizendo com relação ao PIB da Alemanha e o crescimento. A Alemanha já vem apresentando dificuldades de crescimento já anteriores. 2023, por exemplo, o crescimento foi praticamente zero, acho que 0,2, 0,3. Para o ano de 2024, a projeção é que fique entre o zero e um pouquinho negativo até o último trimestre, acabou sendo negativo, como você noticiou. E o grande desafio do vencedor, e por isso, né, as eleições acabaram sendo antecipadas, não só por isso, mas esse foi um dos fortes motivos. Os outros motivos foram sociais, com relação à política de imigração, onde as mudanças devem ser mais fortes nesse novo governo, mas a plataforma do CDU agora, liderada pelo Merz, é de uma diminuição na base tributária para empresas, é de um estímulo para a economia, para concorrer com essa queda de exportações
que você também noticiou. Então, o que vai ser importante agora é uma retomada do crescimento da Alemanha e um aumento nos gastos de defesa, o que vai estimular um pouquinho também esse crescimento, é o que se espera na Alemanha. Se tudo isso funcionar, então nós deveremos ter um crescimento não vigoroso da Alemanha para o ano de 2025, mas já uma volta ao crescimento. Os juros permanecem alto para o padrão alemão, estamos falando de alguma coisa na casa aí de 2%, e a inflação está tendendo ao controle, entre 2% e 2,5%, ainda um pouquinho alta, dando uns soluços, ainda não totalmente domada. Esses são os desafios que o novo chanceler que o novo primeiro-ministro irá enfrentar para 2025. Pois é, e você fala sobre aumento de gastos com defesa, a gente está falando também de um cenário em que, inclusive durante um debate, esse novo primeiro-ministro que pode vir a ser, já falou que a tendência é que eles já se preparem para a Europa começar já a se defender, inclusive já citando a possibilidade de sair da OTAN, talvez, diante de ameaças de Donald Trump, ele falando que Donald Trump deixou claro que não se importa com a Europa. Como é que você vê essa relação Alemanha, Estados Unidos, União Europeia e Estados Unidos a partir de agora, com a chegada desse partido, especificamente do primeiro-ministro, que deve realmente tomar posse, como a gente está falando, como ele deve ser escolhido? Esse vai ser um ponto bastante interessante, porque com o crescimento da direita mais extrema da Alemanha, da ultradireita, né, como o pessoal costuma chamar lá mesmo na Alemanha, esse é um partido que tem uma simpatia muito grande pelo Trump, né, e vice-versa. Então, porque tem uma política de imigração, uma política de proteção de nacionalismo bastante parecida com a linha do Trump. Como esse é um partido que está hoje é o segundo maior na cadeira do parlamento alemão, provavelmente nessas pautas de defesa, né, de manutenção de algumas exigências dos Estados Unidos com relação à manutenção dos membros da Europa na OTAN, isso vai acabar, provavelmente a Alemanha irá ceder, né, por conta dessa coalizão que vai formar com o SPD, mas que não será suficiente, porque não é uma ampla maioria, vai ceder em alguns pontos e provavelmente nesses pontos de defesa, sim, nós vamos ver algum realinhamento da Alemanha com os Estados Unidos, talvez até um pouco em dissonância com o resto dos países da Europa, tá, Muriel? É possível que a Alemanha destoe um pouquinho do restante dos países membros da Unidade Europeia, mas como a Alemanha tem uma força muito grande na Comunidade Europeia, na União Europeia, um poder de voto muito forte, isso vai contrabalançar e provavelmente vai favorecer as intenções do Trump para a reorganização desse mapa global aí, ou das relações entre Estados Unidos e Europa. O crescimento do AfD na Alemanha, ele foi bastante importante para o Trump nesse sentido. Fábio, aproveito para te perguntar também com relação ao acordo de livre comércio União Europeia e Mercosul, que já foi ratificado, mas a gente sabe que tem que passar pelos parlamentos. Como é que você enxerga agora, com essa eleição lá na Alemanha, esse acordo de livre comércio passando por lá? A gente sabe que já existem algumas questões, alguns desafios quando a gente fala especificamente de Itália, mas principalmente França. Como é que você enxerga a partir de agora também na Alemanha? A Alemanha é um caso bastante curioso com relação ao restante dos países membros europeus em relação ao Brasil e ao Mercosul, né, como você está citando. A Alemanha tem uma balança de exportação importante com o Brasil e de equipamentos, então a Alemanha já estava confortável com o acordo que foi assinado aí, ratificado, né, na verdade, no final do ano passado. Então, é difícil que a gente tenha mudanças radicais por parte da Alemanha, ou uma posição muito diferente por parte da Alemanha, mesmo com esse novo governo em linha, porque já é uma relação favorável, a Alemanha não tem problemas com o Mercosul, pelo contrário, ela tem vantagens, ao contrário de Itália, França, alguns Países Baixos, que você citou, que tem problemas porque estão dependentes de pautas agrícolas muito maiores do que a Alemanha e que seriam muito mais prejudicados nos acordos com o Mercosul. Perfeito. Fábio Australska, CEO da Ziggen, muitíssimo obrigada mais uma vez pela conversa aqui pela manhã cedinho, para a gente entender um pouco desses caminhos aí para a Alemanha. Bom trabalho para você, um bom dia. Obrigado, Muriel. Obrigado a todos. Tenham um bom dia, um bom programa. Obrigada.